Queridos, eu planejei fazer uma série de sermões, porque eu prego hoje e prego domingo de manhã e domingo à noite. E eu, orando e decidindo, pensei em fazer uma série de sermões no livro de Jonas. Então já prepara a sua Bíblia aí no livro de Jonas. Nós vamos estudar hoje um condensado do capítulo 1 e do capítulo 2, que são os capítulos que a maioria das pessoas leem. Um livro de 4 capítulos, a gente só lê 2. 4 capítulos, só lembra do capítulo 1 e do 2, que é a parte da desobediência de Jonas e tal, do grande peixe, e também da oração de arrependimento dele, né, no capítulo 2. Mas no domingo, inclusive vai ter, um dos sermões vai ficar no boletim, nós vamos falar do capítulo 3 e do 4, que é a parte depois do peixe. Então vou começar aqui com a parte que a maioria conhece, e no domingo talvez um grupo que não conheça direito vai ficar conhecendo pela primeira vez. E os que já conhecem vão poder também revisar. Nós vamos ver a parte em que Jonas prega para os ninivitas a contragosto, né? E o que Deus faz. Mas antes de lermos o texto, eu queria destacar aqui algum contexto, né, do livro de Jonas, quem foi Jonas. Afinal de contas, quem foi Jonas? Jonas, ele foi um profeta hebreu do povo de Deus, e que ele viveu durante o reinado do rei de Israel, Jeroboão II. Isso é importante, em meados do século 8. Então os liberais aí vão tentar dizer que foi no século III a.C., e na verdade isso é uma balela, porque inclusive Jonas é mencionado no livro de Reis, e em vários outros momentos ali dos reis, e no caso específico aqui do rei Jeroboão II, e esse rei Jeroboão II, ele é situado no século 8 a.C., 800 anos aproximadamente aí antes de Cristo, e ele era filho de Amitai, e ele veio de um lugar chamado Gad-Efer. Esse lugar é uma aldeia de Zebulon, que é situada nas vizinhanças de Nazaré, que foi, né, um dos lugares em que Jesus então habitou, né, Nazaré. Ele é o personagem ali do livro, que é descrito com o nome dele. Ele é um personagem ali, eu não diria o personagem principal, porque o personagem principal é Deus, e nós vamos ver isso ao longo desse estudo, mas ele é um personagem importante, porque afinal de contas, é ele que está relatando o que aconteceu, e é interessante porque ele é um profeta, e não é necessariamente um livro de profecia, é um livro que está contando uma experiência que o profeta Jonas passou. Alô, voltou. Na verdade, o livro conta a experiência que o profeta passou com Deus, não necessariamente, né, uma profecia. E tem muitos milagres envolvidos, e é importante frisar, porque às vezes os liberais da teologia tentam tirar o ingrediente principal, às vezes, que é o milagre, que é o sobrenatural. A Bíblia é repleta de sobrenatural, de ações miraculosas de Deus. Se você tira o milagre, se você tira aquilo que é sobrenatural, a Bíblia é um conto de fadas, a Bíblia é uma conto de historinha, e alguns liberais da teologia tentam, para poder fazer sentido na cabeça deles, ou na falta de fé deles, tirar o ingrediente do milagre. Mas sem milagre não tem Deus, porque Deus é Deus de milagre, e isso não é balela não, isso aqui não é para eu ficar aqui falando o teu milagre vai chegar, essa conversa fiada que o pessoal fala por aí, não é isso não, é porque Deus é um Deus sobrenatural. Se ele fosse natural, ele não seria Deus, ele seria homem. E se nós estamos falando de um livro que fala da ação divina, tem que ter milagre. E quem tenta tirar o milagre dessa história, está tirando Deus da história. E o pastor Carlos Elias, para quem teve a oportunidade de ver, no ano passado, na parte final do ano aí, falou muito sobre isso. Quem teve a oportunidade de ver, viu ele falando que quem tira o ingrediente sobrenatural, está excluindo tudo. Porque a base principal ali, que sustenta a nossa fé, é o sobrenatural. Claro que ela é revelada em algo material, um livro que a gente chama de Bíblia, que na verdade é um compilado de livros e tal, mas são histórias com diversas ações miraculosas e sobrenaturais. E se nós começarmos a achar que não existe isso, então não precisa de livro, não precisa de Bíblia, não precisa de nada. Vamos para a praia, vamos fazer outra coisa. Não é verdade? Não é o caso. Nós confiamos no Senhor, confiamos no milagre. Então, o nome Jonas significa pomba. Olha que interessante, né? E até é confundido com o nome João. Eu não vou entrar no detalhe, mas é confundido também com o nome João. Há quem pense que pode ser a mesma coisa, mas isso aí é uma questão muito específica para seminário, não vamos entrar no mérito. E Jonas, então,
ele tem uma história muito interessante, porque ele profetizou a restauração das fronteiras de Israel, né? E isso é importante, e essa restauração foi alcançada no reinado de Jeroboão II, que eu mencionei que ele profetizou nesse período, né, que foi por volta de 782, 753 a.C., e a gente vê isso mencionado no livro de 2 Reis. Eu vou ler aqui 2 Reis 14, 25, só para os irmãos entenderem como é que Jonas é citado aqui, né? Também este reuniu as fronteiras de Israel, ou seja, restaurou as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo Jonas. Está vendo? O livro de Reis fala que Jonas profetizou, conforme então que essa restauração ia acontecer das fronteiras, e de fato aconteceu. E ele fala, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Então essas informações não vêm do livro de Jonas, elas vêm do livro de Reis, que nos fazem então ver claramente aqui que Jonas não era uma pessoa inventada, um mito, nada disso, ele era uma pessoa histórica que viveu, tá certo? E o que eu posso ainda falar mais sobre esse contexto, né? A maior parte do que sabemos sobre a história de Jonas é o que é narrado no seu livro, né? No livro de Jonas, que nós vamos ler aqui rapidamente. E de acordo com o livro de Jonas, Deus ordenou que o profeta fosse à cidade de Nínive para pregar contra ela. Esse é o contexto. Então, vamos ler o que a gente pode ler aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, que eu estou falando e não abri, né? Olha que coisa. Então, vamos lá. Livro de Jonas, capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, vá depressa à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Até aqui. E vamos orar para que Deus nos abençoe. Senhor, tua palavra está sendo proclamada, lida e pregada, que o Senhor nos abençoe, que o teu Santo Espírito fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Queridos, aqui nós temos algumas informações. Primeiro, estamos situando aí, né, o profeta Jonas. Jonas, ele é um homem do seu tempo e tem uma mensagem. Então, ele é filho de Amitai, conforme eu já falei, também foi citado em Reis, e ele recebe então uma ordem, uma comissão. E a gente fala tanto aqui na nossa igreja para jovens e para muitos irmãos vocacionados para missões. Aí o pessoal brinca, né? Eu tenho um chamado, eu quero atender esse chamado, aí canta aquela música do chamado, eu tenho um chamado, e a gente vibra e vibra mesmo. Mas olha só que interessante, esse profeta, Jonas, ele tem um detalhe que vale frisar. Ele é um profeta extremamente nacionalista. O que isso significa? Significa que ele se envolveu muito com a campanha do rei Jeroboão II, campanha militar, e esse Jeroboão II, ele era um rei que fez aquilo que é mal aos olhos do Senhor, mas ainda assim foi bem sucedido nas suas campanhas militares, porque Deus tinha um plano de conduzir ali ao reino de Israel, para que no final das contas, lá no tempo propício, na plenitude dos tempos, nascesse aquele que foi prometido desde Gênesis 3,15, o descendente da mulher. Quem é ele? Jesus. Então, nesse contexto, Jonas teve uma relação muito nacionalista, diria ideologizada, né? A gente está vivendo um contexto atual, né, de muita polarização política, eu não vou entrar no mérito, e tem os mais nacionalistas, patriotas, e tem os mais progressistas, etc. e tal, não quero entrar no mérito. O fato é que o profeta aqui, ele era um profeta conhecedor da Escritura, conhecedor dos mandamentos, ele era um servo de Deus que profetizou e aquilo aconteceu conforme ele profetizou, porém ele tinha esse exagero, esse defeito que eu não estou fazendo nenhuma menção e comparação, dizendo que é exagero com relação a nacionalistas dos tempos atuais, não é isso que eu estou falando, mas ele colocou dentro da sua mensagem, dentro da sua formação teológica, dentro da sua formação como um servo de Deus, que proclama a palavra de Deus, ingredientes extras, ingredientes espúrios, estranhos à mensagem que Deus deu, e por isso ele não tinha a sua vida coerente com a mensagem que ele tinha que pregar, ou seja, ele era um profeta que tinha uma mensagem, que sabia que Deus tinha uma mensagem para todas as nações, mas ele queria salvação somente para Israel.
somente para o povo que ele considerava o povo de Deus. Se você fizer um estudo do Velho Testamento, vai ver que Deus é um Deus missionário no Velho Testamento e que se preocupa com todas as nações também no Velho Testamento, não apenas no Novo Testamento, como a gente, às vezes tem gente que pensa que é só no Novo Testamento que vai para as nações. Não, as nações sempre existiram e o Senhor sempre proclamou a sua palavra e usou os seus instrumentos para isso. As formas disso se acontecerem eram um pouco diferentes, mas no final das contas dependia de uma proclamação da fé, e assim a salvação alcançando aqueles então que recebiam a palavra. Mas o profeta Jonas, por ser muito defensor do povo de Deus, o povo de Deus para cá, o povo de Deus para lá, então ele era um profeta abastecido com eu diria, com conhecimentos espúrios, estranhos, aquilo que ele tinha de conhecimento de Deus. E ele era muito, então, nacionalista, defensor disso tudo. E aí, quando Deus fala isso, que ele falou, que a gente leu aqui para ele, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, entenda uma coisa, repara, que você lê isso, pregar contra ela, não, para quem não gosta daquela cidade, para quem gosta de repente só de Israel, talvez seja uma boa ir lá pregar contra eles. Mas o profeta que tinha grande conhecimento, ele sabia que pregar tinha duas possibilidades: crer e rejeitar. Então, quando alguém prega, e aquela resposta que ele recebe da pregação é que a pessoa creu, haverá misericórdia. E quando a resposta é rejeição, haverá juízo, justiça de Deus. Então ele sabia que quando Deus mandou pregar contra, não havia ainda uma declaração de juízo, havia uma chance de salvação para a cidade de Nínive. E ele não queria salvação. Eu vou dizer que eu até em certo ponto entendo, porque se você for estudar nos outros profetas, ele era contemporâneo, por exemplo, de Amós e Naum, e ali você vai ver que esses profetas falam de Nínive coisas terríveis. Os ninivitas, eles eram simplesmente os maiores inimigos naquele contexto do povo de Israel, e ele, tão ideologizado, entendia que o maior inimigo do povo de Deus eram os ninivitas. Mas não, o maior inimigo do povo de Deus sempre foi um só: o pecado. Mas ele tão preocupado com essas questões nacionais, ele falou: não, Deus mandou pregar contra os inimigos. Se alguém crê na minha pregação, o que vai acontecer? Os inimigos vão ter misericórdia. Foi isso que ele entendeu. Eu falo isso porque também no final do livro ele fala isso. A gente vai ver no domingo. Então ele ficou daquele jeito, né? Ficou meio assim complicado. Por isso que aí eu vou mais à frente. Verso 3, vamos ler, olha que a coisa que ele fez. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Veja, ele fez o caminho contrário. Eu não vou mostrar no mapa, não dá tempo, poderíamos fazer um estudo mais detalhado, mas ele fez o caminho contrário. A direção era para frente, ele foi para trás. Se Nínive for para lá, então ele foi para cá, foi direção contrária, e ele entrou num barco. Por quê ele fez isso? Porque ele não queria obedecer a Deus. Era um profeta que temia ao Senhor, mas não obedecia ao Senhor. Era um profeta que sabia aquilo que o Senhor falava, mas não queria falar aquilo que o Senhor mandou. Interessante, porque simplesmente porque ele achava que aquele povo não merecia salvação, e não merecia mesmo, assim como ele, como eu, como você, como todos nós não merecíamos salvação. Mas veja, lembrando, aquele povo era terrível. Eram 120 mil habitantes, a cidade de Nínive, capital da Assíria, 120 mil habitantes cruéis, em que eles destruíam seus inimigos da pior forma, com todo tipo de violência, inclusive eles penduravam os cadáveres das cidades, aquela coisa toda. Eu não vou dar detalhes desse tipo, mas assim, imagine a pior tipo de violência eles praticavam, e isso era conhecido, e eles eram temidos no mundo inteiro por essa crueldade. Então Jonas sabia que estava indo pregar para um povo que não merecia, só que ele achava, pelo fato daquele povo ser tão horrível, tão cruel, que o povo de Israel merecia,
e aquele lá que não merecia. Ninguém merecia, e Deus é misericordioso, e a salvação que a Bíblia toda vai dizer que pertence ao nosso Deus, se ela pertence, e de fato pertence ao nosso Deus, implica que Deus é soberano, portanto a salvação é dada àquele que Deus então quer com sua soberania. Essa é a questão. E o profeta então não queria pregar. Por quê? Porque eu não quero salvação para aquele povo, porque Deus vai perdoar pecados ali, porque vai ter gente que vai crer, e eles merecem morrer, se prejudicar, ir para o inferno e tal. E aí ele fugiu. E aí o que o Senhor fez? Que é soberano. Veja, aqui a história fala de um profeta que achava que podia controlar Deus, de um profeta que achava que podia decidir quem seria salvo. E aqui nós vamos ver que quem decide a salvação é Deus, porque a salvação pertence ao nosso Deus. Inclusive, querido irmão, se alguém disser para você que não tem salvação, diga para ele assim: só Deus pode dizer, porque a salvação pertence ao nosso Deus. E aí, veja no versículo 4, o Senhor que é soberano, que tem uma intenção de salvar, missionário, além das fronteiras de Israel, do povo de Deus, o Senhor, porém, então verso 4, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta, que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava a seu próprio Deus. Eram o que então? Idólatras, não eram servos de Deus, cada um clamou ao seu próprio Deus. E aí continuando, e atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Tipo assim, cada um aqui tem uma religião, cada um aqui crê num Deus, você também tem o seu. Dá para você fazer uma reza aí para o seu Deus? Porque a gente já está fazendo a nossa aí. O primeiro que ouvir vai dar certo, vamos lá. Eles não eram crentes, né? Mas assim, na hora do vamos ver, ora para todo mundo, vai ver o que acontece. E aí ele chamou então o Jonas, que não queria falar com Deus, preferia morrer. Ele queria morrer, ele viu que o mar estava daquele jeito: eu vou dormir aqui e ver o que acontece. E ver, a figura é o seguinte: ele não queria salvação, preferia morrer. O profeta que preferia morrer a obedecer a Deus. Interessante isso, mas vamos lá. E aí, então, né, aí olha o que o capitão disse, falou para ele clamar, no verso 6, né, e no final do verso, ele diz assim: talvez esse Deus, seu Deus, ele, né, tenha piedade de nós e não morramos. Veja, o ímpio que não tem o conhecimento do Deus verdadeiro, tinha mais fé do que Jonas, tinha uma possibilidade, talvez, quem sabe. Isso, eu estou frisando isso porque quando a gente for lá para o capítulo 3, que o rei de Nínive se converter, o rei de Nínive também não tinha um conhecimento de Deus, mas também vai dizer, talvez, quem sabe, mesma forma que acontece aqui. Interessante que Deus agiu com misericórdia para salvar pessoas que disseram, talvez, quem sabe, e quem sabe que Deus salva, esse cara não quer obedecer. Deus salva até o cara que fala, talvez, quem sabe Deus salve. Mas o cara que sabe que Deus salva, esse cara não quer nem contar para os outros que Deus salva. Veja, e aí o verso 7 diz assim, né? Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Aí dentro das crenças deles, né, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Tem gente que fala assim, não existe sorte, não existe crendice. Deus é Senhor sobre a sorte, e Ele muda a sorte de quem Ele quiser mudar. As coisas com Deus não são a sorte, ao acaso aleatório. As coisas com Deus são determinadas por Ele, que governa, que é criador e sustentador do universo. Aqui a sorte caiu sobre Jonas porque Deus quis, porque Deus tinha um propósito de salvar ninivitas cruéis que não mereciam mesmo salvação.
E Jonas não queria. Aí a sorte então cai sobre Jonas, e na crendice daquele povo, e Deus usa e permite, na incredulidade ou na crendice daquele povo, na idolatria daquele povo, aquele grupinho ali de marinheiros, permite aquilo tudo acontecer, para ele cumprir um plano de salvação, que nós vamos ver ao longo desse estudo. Veja, e aí, verso 8, a sorte caiu sobre Jonas, verso 8, por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Aí o verso 9, ele bate no peito, eu sou servo de Deus. Olha só que legal. Ele respondeu, sou hebreu. Ele já estava tentando tirar onda ali, sou hebreu, sou do povo de Deus, adorador do Senhor, Yahvé, né, no hebraico aqui, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Que bonita apresentação para o profeta hipócrita, que estava querendo morrer para não pregar. Sabia tudo sobre Deus, sabia apresentar Deus e se apresentar como servo de Deus, só não sabia obedecer. Está vendo? A gente é assim, a gente também é assim. A gente sobe no microfone para pregar e faz tudo ao contrário, não é verdade? E eu estou falando para mim mesmo, em primeiro lugar. E aí, depois que ele dá essa resposta, verso 10, os homens ficaram apavorados e perguntaram, diz o versículo, o que foi que você fez, né, porque aí o texto vai dizer, pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, quer dizer, ele já tinha falado, e o que foi que você fez, então, para deixar esse Senhor na cabeça desses idólatras irados, porque esse é um conhecimento universal. Se há uma calamidade, é porque esse Deus ficou irado e precisa então ser dado uma oferenda para que eu possa aplacar a ira desse Deus e aquela calamidade cessar. Esse era o raciocínio aqui. O que você fez que deixou esse Deus irado, e o que a gente pode fazer, a princípio, para que essa ira desse Deus, seu Deus, que não é o meu, mas é o seu, seja aplacada. É isso que está dizendo aqui, né? De certa forma, esse é o contexto, né? E aí, verso 11, diz assim, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer, conforme eu disse, né? O que devemos fazer com você? O que devemos fazer para que o mar se acalme? Verso 12, respondeu ele, aí ele já queria morrer mesmo, mas também não queria que os outros marinheiros morressem. Tipo assim, esses podiam viver, porque Jonas era Deus, Jonas se achava Deus, estou brincando, mas ele tinha essa coisa de querer decidir, então, não, esses aqui não precisam morrer por minha causa, teve ali uma crise de consciência, então me joguem no mar, foi o que ele falou aqui, né? Peguem-me, verso 12, e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Aí o verso 13, ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Quer dizer, eles não queriam, né, matar Jonas. Tiveram mais misericórdia do que o próprio Jonas teria, né, ou estava tendo com os ninivitas. E aí, então, eles se esforçaram para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Verso 14, eles clamaram ao Senhor. Olha agora a mudança. Quem clamou? Os idólatras, agora resolveram clamar ao Deus de Jonas. O Deus de Jonas não queria falar com ele, Jonas não queria falar com seu Deus, mas os idólatras falaram com o Deus de Jonas. Jonas não queria resolver o seu problema de relacionamento com seu Deus, a sua divergência, a sua discordância, e que ousadia discordar de Deus, que fique claro, não queria resolver. Mas os idólatras decidiram falar. Olha, aí eles já tinham falado, né? Quem sabe, né? Veja aqui. Aí eles então falaram assim, clamaram ao Senhor, verso 14, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Quer dizer, eles pediram perdão a Deus, não nos deixe morrer, porque nós vamos jogar ele no mar, porque o Senhor está irado com ele. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, ou seja, um ser humano. A ideia aqui não é que ele era inocente diante de Deus, mas é um ser humano que não nos fez nada, não fez nada contra a gente. Essa é a ideia aqui, né? E aí, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Eles oraram com humildade, reconhecimento de soberania, de poder,
com fé, porque eles estavam já tendo, naquele momento, um encontro com o Senhor. Então a desobediência de Jonas não impediu, a gente vai ver no final do livro, não impediu a salvação de chegar em Nínive, mas a desobediência de Jonas, Deus transformou em algo bom, transformou em salvação para aqueles marinheiros, porque Deus quer salvar. Deus é um Deus de salvação. Deus não é um Deus que quer ou tem prazer em condenar. Quando há condenação da parte de Deus, a glória para o nome de Deus, a glória para o atributo divino de Deus, chamado justiça, santidade, mas não há alegria no prejuízo do pecador. Deus não é um Deus que se alegra com a punição, e é um Deus de salvação, é um Deus de amor. Aí, veja, depois que eles fizeram a oração, em seguida eles pegaram Jonas, verso 15, e o lançaram ao mar, que estava enfurecido, e de repente, imediatamente ali, quando lançou Jonas ao mar, segundo o texto aqui, e o mar, se aquietou, imediatamente. Deus tinha ali um propósito com relação a Jonas, mas ele permitiu esse milagre do mar se acalmar, da experiência que aqueles marinheiros tiveram, de conhecer um Deus através de Jonas, um profeta hipócrita, fujão, desobediente ali naquele contexto. Em desobediência, Deus transformou a desobediência de Jonas em salvação para idólatras. Isso é um ensinamento já para nós. Nós, primeiro, não temos como controlar os resultados daquilo que pregamos, daquilo que fazemos, daquilo que tentamos seguir diante da orientação de Deus, porque todos os resultados acerca da pregação do Evangelho, da nossa vida aqui na igreja, eles são conduzidos pelo nosso Deus. Da nossa parte é privilégio, participar como cooperadores, como discípulos, como representantes de Deus, proclamando o Evangelho, privilégio, mas Deus não precisa da gente para salvar. Se a gente achar que Deus precisa da gente, a gente está igual Jonas, se a gente achar que Deus precisa da gente para fazer alguma coisa, a gente vai sempre querer controlar Deus fugindo para outro lugar, achando que, se eu fugir, ninguém vai pregar, até porque lá em Romanos vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue, querido, como ouvirão se não há quem pregue, mas a mesma Bíblia que fala isso, fala também que até as pedras clamarão. O contexto que diz ali, como ouvirão se não há quem pregue, é uma pregação de alerta para que há necessidade de trabalhadores, para viverem a dinâmica da igreja, da proclamação do Evangelho, que Deus estabeleceu que assim seria para proclamar o Evangelho. Porém, essa é a forma ordinária de se proclamar e espalhar a salvação. Mas Deus também trabalha de formas extraordinárias. Quando a Bíblia vai dizer que o próprio Deus é o Deus da missão, que o próprio Deus é aquele que prega, que o próprio Deus é aquele que salva, e a salvação pertence a Ele, e assim também a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo prega, e prega até hoje, etc. Então, assim, queridos, Deus estabeleceu nos usar como representantes dEle para a proclamação do Evangelho? Sim. Mas se eu não for, provavelmente não vai ninguém, conforme Romanos vai dizer. Se não for, não vai ninguém. Mas se não for ninguém e Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se não for ninguém e Deus quiser salvar, Ele vai salvar. Se um profeta fujão for o jeito que Deus quiser dar para salvar, Ele vai fazer isso. Ele vai salvar. É isso que a gente vê aqui. Portanto, não tema. Portanto, não fique preocupado. Não fique temeroso. Deus não precisa de pessoas. Se Ele precisasse de pessoas, ia dar muito errado. Porque as pessoas erram e falham. Ele não precisa, mas é um privilégio. E Ele usa porque Ele quer. Mas vamos finalizar aqui. Aí, então, tomados de grande temor, verso 16, ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha isso. Os homens fizeram sacrifício, que era a forma de adorar a Deus naquele tempo. E fizeram votos ao Senhor. Se comprometeram com o Senhor. Eles foram salvos.
por Deus e se tornaram servos de Deus. Aí o verso 17 diz assim, já apontando para o segundo capítulo, que nós vamos finalizar aqui a nossa pregação, pequenininho, segundo capítulo. Verso 17 diz assim, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Queridos, no primeiro versículo a gente vê um homem, Jonas, o seu tempo, a sua mensagem. No segundo trecho, que eu poderia dizer que é do verso 1 ao 3, né? Posso fazer esse destaque do verso 1 ao 3, é um homem em rota de fuga. E no verso 4 até o 17 que nós lemos, é Jonas, um homem encurralado por Deus. Para onde ele ia, Deus cercava ele, para que fosse cumprido o propósito que Deus tinha em salvar. E já no capítulo 2, que nós vamos finalizar aqui, a gente vai ver o desespero humano e o livramento divino. Então, Jonas, ele foi engolido por esse grande peixe, que se você for para o original hebraico, vai entender que é um peixe da família dos cetáceos, ou seja, semelhante a baleias ou coisa do tipo, mas não necessariamente baleia, e eu também não vou fazer um estudo sobre peixe nesse momento. Eu só vou dizer que o livro de Jonas é inspirado por Deus, e se ele diz que foi engolido por um peixe grande, de fato ele foi engolido por um peixe grande. Amém? Então, o texto diz que ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. E já aqui faço um destaque, isso aqui é uma alusão a Jesus Cristo, e isso é mencionado também pelo próprio Jesus, em que ele, Jesus, ficaria morto 3 dias e depois ressuscitaria ao 3º dia. Essa experiência do peixe, do ser humano engolido pelo peixe, como que engolido pela morte, e depois de volta à vida, para a proclamação aos gentios. Veja, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, ele dá a grande comissão para a proclamação aos gentios, não apenas ao povo de Deus. Aqui Deus, já fazendo aqui como que uma pequena ideia do que seria o momento da graça derramada através de Jesus Cristo. Desespero humano, a morte, 3 dias debaixo da morte ali dentro do peixe, e depois de 3 dias ressurreição, nova vida e vida de proclamação, não apenas ao povo de Israel, mas aos gentios, todas as gentes, a todos os povos, todas as línguas e nações. E vamos lá então, a oração, e eu vou aqui fazer um destaque seguinte, essa oração você vai ver que ela é um salmo, ela é bem, uma linguagem de salmo, poética. Aí você vai falar assim, caramba, Jonas conseguiu fazer uma poesia dentro de um peixe? Claro que não. Ele não escreveu o livro dentro do peixe. Pensa comigo. Ele escreveu depois. Então ele fez um ajuste ali, eu diria, de texto, não de alteração da verdade do texto, mas de estética do texto, para ficar mais poético. Porque para expressar o seu sentimento dentro da barriga daquele peixe. Então, que fique claro que ele não fez uma poesia dentro do peixe, ele fez uma oração, que quando ele escreveu, ele adornou essa oração com essas palavras poéticas que nós vamos ler, e ele adornou para expressar aqui o que ele passou ali dentro do peixe. Ficou claro? Então, vamos lá, 10 versículos e encerramos. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse, em meu desespero, olha o desespero humano aí, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. É salmo no livro de Jonas. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Veja, em nenhum momento ele diz aqui que ele estava fazendo algo e não havia controle de Deus sobre as coisas. Ele em todo tempo ele diz que ele estava nesse desespero da morte, do ventre do peixe, da água do mar também terrível, e tudo isso estava diante do controle de Deus. Ele sempre deixa claro que Deus estava fazendo o mar ficar agitado. Veja, às vezes você vê a adversidade na sua vida e você acha que o diabo está fazendo alguma coisa, é o inimigo, etc. Às vezes
Deus permite o inimigo fazer alguma coisa para te ensinar alguma coisa também. Mas é Deus sempre. O diabo nunca vai fazer nada se Deus não permitir que ele atue. É preciso entender isso. A soberania de Deus, Ele é rei, Ele é governador do universo, Ele é soberano sobre todas as coisas, é soberano sobre o mal. E quando Ele permite o mal chegar, e a Bíblia diz que o dia da angústia chega para todo crente. Quando Ele diz isso, a Bíblia diz isso é para a gente se preparar, que Deus vai permitir o mal chegar. Chegar para quê? Para que eu em nós aqui, né, conforme o texto, eu em meu desespero, eu clame a quem? Ao Senhor. Para que eu lembre do Senhor e saiba que o mal chegou, porque Deus governa até o mal e Ele quer me ensinar, e Ele quer me tratar, e Ele quer me trabalhar em mim. Veja, então ele vai falando do mar ali no verso 3, né, das correntezas e tal, e aí no verso 4 o texto vai dizer assim: eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Aí, olha só, ele está dentro de um peixe e fala de templo, não é, né? Ele está fora do peixe já, escrevendo, traduzindo aquele turbilhão de coisas impensáveis ou indizíveis que ele passou dentro do peixe. E o que significa então é que é como se ele tivesse então, agora tão arrependido e lembrando que o templo é a habitação do Senhor, e é diante do Senhor e é buscando ao Senhor que eu vou encontrar o quê? Solução, salvação, vitória, recuperação, ressurreição da barriga do peixe, que seja. É isso que o texto está dizendo. E aí o verso 5 diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Aí ele lembra mais ou menos o que aconteceu com ele dentro do peixe, né? E afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionam para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Veja, ele sempre soube que Deus estava no controle de todas as coisas e ousou tentar mudar o destino que estava traçado para ele, que é pregar aos ninivitas. E lá dentro da barriga do peixe ele lembrou que nada podia mudar a vontade de Deus, porque se tem um atributo que a gente deve lembrar de Deus é que Deus não muda. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aí, então, ele faz essa oração, essa poesia aqui, reconhecendo que ali na obstinação dele, já ali praticamente morto no ventre do peixe, como o próprio Jesus Cristo vai dizer, cita Jonas como que um defunto, né, enterrado, porque ele, o próprio Cristo, foi um cadáver, e foi, né, sepultado nesse caso. Veja, então ele ali já se entendendo como um cadáver sepultado, ele diz, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me ressuscitou, o Senhor me trouxe de volta à vida. E aí o verso 8, né, ele diz assim, aqueles que acreditam em ídolos inúteis, desprezam a misericórdia. Olha que coisa, o profeta falando de misericórdia, como é que ele mudou rapidinho, né, com a experiência de morte que ele teve. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Alguém pode perguntar, como é que Jonas ficou depois do capítulo 4? A resposta está aqui nessa oração. Ele ficou desse jeito. Ele entendeu que a salvação vem de quem? Vem do Senhor, vem de Deus. Tá certo? E o verso 10 diz assim, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Então, até aqui eu vou concluir e nós vamos continuar no domingo de manhã e no domingo à noite, o capítulo 3 e o capítulo 4. Para finalizar, o que nós aprendemos aqui? Não vale a pena brigar com Deus, não é verdade? Se Deus te chamou, obedece. Mas eu acho, não ache, obedeça. Você pode perguntar, você pode pedir ajuda, quem entende. Tem gente que tem mania de dizer, não é justo, né, estudando lá na Bíblia, não é justo o que Deus fez. Quem te colocou juiz de Deus, né? Como assim não é justo? Não parece justo na sua cabeça limitada de ser humano e pecadora também.
mas sempre será justo, porque Deus é o quê? Justo. Então, a gente precisa entender aqui que esses 2 capítulos aqui é uma aula de que a salvação pertence a Deus, e até mesmo na obstinação, na falta de fé, na desobediência, na ousadia de querer convencer a Deus e mudar a cabeça de Deus, Deus usa todo esse pecado, essa confusão, para salvar marinheiros, para salvar quem Ele quiser, porque a salvação pertence a Ele, e ainda salva o profeta obstinado. Por quê? Porque Ele quer salvar pessoas, e Ele vai, você vai ver no texto, Ele queria salvar, e Ele vai salvar 120 mil ninivitas, terríveis, sanguinários, porque Deus quis. E aí eu vou fazer uma comparação para os nossos dias e a gente fecha. Será que você tem coragem de orar por pessoas cruéis como aquelas pessoas do Estado Islâmico? Que eu nem sei mais se está atuando, tem que até me atualizar, mas que até onde a gente viu era terrível. E será que a gente tem coragem de orar por eles, pela salvação deles? Ou a gente só ora para que Deus mande alguém matá-los, como Jonas? Entendeu? Será que a gente tem coragem de orar pelos traficantes? Não que eles são bonzinhos, não são, das favelas, pela salvação. Você quer ver solução nas favelas, você quer ver solução no Estado Islâmico que seja? É salvação, chegando a esses monstros, e lembrar que nós só não somos tão monstros como eles, porque o Senhor nos alcançou, e nos salvou primeiro. É saber que você não é melhor que ele, porque Jonas achava que era melhor, você não é melhor que nenhum desses, e você também não é merecedor, nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou e nos salvou, e é nosso dever, transmitir a salvação. Tem gente que quer mudar o mundo com tanta coisa. Você quer mudar o mundo? Obedeça a Deus, pregue o Evangelho, transmita a mensagem com humildade, sabendo que você é um que recebeu, e tem que ser grato, porque a salvação chegou a você, agora leve a outro. É isso que você precisa fazer. Jonas era um profeta em crise, conflituoso, mas ainda assim, você vai ver no capítulo 3, ele pregou, você vai ver que ele pregou de má vontade, a gente vai conversar sobre isso. 120 mil pessoas se converteram, a cidade toda foi salva, e ele não gostou, e se você pensar em Isaías foi chamado no capítulo 6, aquele encontro com o Senhor, aquela visão do templo, da glória, os serafins e tal, tocaram com Atenais no lábio, purificado foi o teu pecado, a tua iniquidade e tal, e aí, depois daquele momento de purificação, de perdão de pecado, o próprio Deus pergunta no plural, e isso remete à Trindade perguntando, dizendo: quem enviarei, quem irá por nós? E aí ele, devidamente restaurado por Deus, o profeta Isaías diz assim: envia-me a mim, não é isso? Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que aí a gente esquece às vezes de ler o resto, fica só na parte do envia-me a mim. Só que quando Deus envia ele, e o próprio Jesus cita Isaías, quando é perguntado sobre por que ele prega por parábolas, ele fala assim, aí ele cita Isaías: para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam, porque havia um propósito com as parábolas, e não era fazer todo mundo entender, um grupo tinha que entender e outro não. E ali, a palavra de Deus ali para Isaías: você vai pregar a esse povo, vai e diz a esse povo, exatamente isso, eles vão ouvir, mas não vão entender, eles vão ver, mas não vão enxergar. No final das contas, Isaías pregou para ninguém se converter. E aí a pergunta que fica, e a gente vai concluir isso só no domingo: quem teve sucesso? Jonas, que teve o maior aparente sucesso de conversão, uma pregação mais ou menos, um sermão mais ou menos, segundo os próprios teólogos, um sermão mal feito, não teve nenhum trabalho para fazer aquele sermão quando ele sai da barriga do peixe. Você vai ver no capítulo 3, 120 mil almas se convertem. E Isaías, que escreveu o livro de Isaías, que é chamado de Evangelho do Velho Testamento, pregou para ninguém se converter. Se você fosse responsável por uma agência missionária, você contrataria quem? A gente vai conversar sobre isso na terça-feira. Então, para nós hoje a salvação pertence ao nosso Deus, amém? Confie na soberania do Senhor, Ele conduz a tua vida, Ele te dá salvação, não apenas salvação para a eternidade, mas salvação das adversidades, salvação das lutas que você está passando, porque tudo isso pertence a Ele, está debaixo do governo dEle. Aprenda com o Senhor e viva a caminhada, né, de luta em luta, mas também de vitória em vitória, porque o Senhor governa sobre todas as coisas. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar o nosso culto? Vamos orar?